Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou... Jesus Cristo falou, está falado. 13h06. O inferno se abrir, o mesmo a terra assumir, você está abençoado. Domingo, 11 de setembro de 2022. Mais uma vez, boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida em Cristo Jesus. Esse é o programa Evangelho para Todos. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos deve levar até você, amigo ouvinte, a orientações aí da Bíblia Sagrada através de profetas e apóstolos, dando prioridade àquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. O que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. E é justamente ele quem falou. Jesus Cristo falou, quem escreveu foi o evangelista Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 15 e 16. Uma mensagem muito poderosa para mim e também para você, amigo ouvinte. Lucas capítulo 16, versículo 15 e 16. Um forte abraço a cada um de vocês, amigo ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência. Forte abraço aos amigos aí do Almoxerifado Industrial, meu amigo Rosalino também, a todos os seus entes queridos, familiares, pessoas aí que fazem parte, que fizeram parte, que fazem parte aí da sua família em geral. Deus abençoe o amigo Rosalino, a todos os amigos aí do Almoxerifado Industrial. Você também que esteve na companhia do nosso amigo Vandeco, muito obrigado pela sua audiência. Fica aqui na sequência também, tem aí a programação da 104.9. Vamos voltar para a palavra de Deus, vamos ver o que é que Deus falou através de Cristo. Você sabe que dentro da Bíblia, a Bíblia é uma biblioteca. Dentro da Bíblia existem muitas falas dentro dela, existem histórias dentro da Bíblia, fatos, tem palavra de Deus dentro da Bíblia, existem outras palavras dentro da Bíblia também. Então a Bíblia é recheada de várias orientações ou vários ensinamentos. E dentro da Bíblia você encontra o reino de Deus. Isso mesmo. Nas orientações de Jesus Cristo e do Espírito Santo usando apóstolos, está o reino de Deus. Então, se eu quero que Deus venha reinar na minha vida, eu tenho que trazer esta verdade de Deus através aí da nova aliança que veio, né, na terra através de Jesus Cristo, para que assim venha Deus reinar em nossa vida. Esta é a verdade do Novo Testamento. Tem nada a ver com religiões. Religiões, cada um tem uma religião diferente. Eu faço parte da igreja A, você da B, o outro da C. Eu digo no procedimento de crença, que é Deus quem julga a intenção do teu coração, e também no teu procedimento. Isso, na sua conduta em geral, na maioria das suas atitudes, tem que predominar um Senhor. E Jesus Cristo deixa bem claro isto, e dentro do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo teve bastante rejeição para trazer aí o reino de Deus. Jesus Cristo também, quando veio ao mundo, ele veio trazer o quê? O reino de Deus. E nós aqui hoje, em Cafelândia, estado do Paraná,
Nós fazemos parte dos gentios, nós não somos o povo judeu, nós somos os gentios. O povo judeu até hoje ainda considera a crença deles inteiramente em Deus e nem considera às vezes Jesus Cristo nem como um profeta ou talvez como um profeta. Eles não consideram Jesus Cristo filho de Deus. Isso é uma questão do que chegou até eles de verdade. Aqui no nosso estado, nossa cidade, nosso país, predomina o cristianismo. Não dentro das religiões, predomina o cristianismo no geral de tudo que acontece em volta de nós. Predomina, ou seja, o nome de Jesus. As orientações é meio que feito uma salada e é preciso você e eu separar, né, daquilo que está dentro das religiões, tirar ali o que é de bom de dentro dela. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Está lá em Mateus 13,15. Jesus Cristo falou que nós temos que ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, compreender com o coração, para então nós se converter, mudar o nosso procedimento de conduta, para então nós se tornarmos um crente em Deus. Não, crer em Deus, várias religiões, crer em Deus, é um crente em Deus através de Jesus Cristo. Isto justifica todo aquele que crer em Jesus Cristo, ele é justificado aos olhos de Deus. Vamos para a palavra de agora aqui, Lucas 16, 15 e 16. Jesus Cristo falou, está falado. Assim está escrito, assim diz o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, é Jesus Cristo. E disse-lhes, vós sois os que justificai a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre vós é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Então, amigo ouvinte, aqui nessa passagem foi Jesus Cristo quem falou. E ele então aqui mostra de que existe os três sistemas que governam o mundo, né? Você sabe que a nossa vida em geral, nosso município, nosso estado, nosso país e o nosso mundo, ele é governado por três sistemas. No livro de Apocalipse fala muito sobre isso. Livro de Apocalipse, livro das revelações. Não é livro do fim do mundo, tá? No livro do Apocalipse é o livro das revelações. É claro que também ali mostra o juízo de Deus sobre a terra. Ou seja, Jesus Cristo falou bastante também sobre isso quando ele esteve aqui na terra. Mas existem três sistemas que governam a maioria das suas atitudes, a maioria das nossas atitudes. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você come, aquilo que você veste. Existem três sistemas que governam este mundo. Um deles é o sistema empresarial. Sistema empresarial. É ele quem tem poder para colocar um prefeito, um governador ou um presidente da república, no caso. Vai ter as eleições esse ano. Então, quem tem esse poder existe quem coloca um prefeito, um governador ou um presidente no cargo, não é o povo, não é o seu voto. O teu voto é muito importante. Mas se você generalizar todas as coisas, você vai ver que quem coloca dessas autoridades, as principais autoridades dentro de um município, dentro de um estado e dentro de um país, são as alianças empresariais e as alianças partidárias. Essa é a verdade. É claro que isso é oculto a nós, mas é a verdade. Aqui nessa passagem, a questão religiosa também, se você não olhar para o ensinamento de Jesus Cristo, você não descobre a verdade. Aqui nessa passagem, Jesus Cristo vai falar um pouco, né, disso que eu estou comentando com vocês. Existem três sistemas que governam esse mundo, como eu falei. Um deles é o sistema empresarial. Outro sistema é o sistema político. E outro sistema é o sistema religioso. No livro de Apocalipse é mostrado essas três forças lá no livro de Apocalipse que governam a maioria das nossas atitudes. Isso mesmo, se você olhar, existe muita coisa que faz mal para você e você não consegue parar de comer isso. Por quê? Porque dentro da sua mente já está. Todo mundo em volta de você está fazendo, então você faz também. E Jesus Cristo fala que espiritualmente também é desta maneira. Por isso que ele vai passar aqui
nesses 2 versículos, ele vai falar um pouco sobre essa importância de nós se descontaminarmos espiritualmente. É uma atitude pessoal de cada um de nós. Volto daqui a pouquinho, já vem aí, né, o respeito aos nossos apoiadores culturais e também ao tempo aí de propaganda eleitoral gratuita. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 13 horas e 17 minutos, voltamos então trazendo aqui a mensagem da Palavra de Deus, só falando para você aí, só explicando um pouco daquilo que eu comentei, né, que todos nós votamos, é muito importante nós orarmos a Deus, colocar diante de Deus os nossos candidatos e pedir para Deus sabedoria, para que assim, no momento que nós formos votar, a gente venha tomar a decisão certa. Esta é a verdade segundo a orientação cristã do Novo Testamento. Todos nós temos que orar pelas nossas autoridades. Autoridades mesmo para o seu pai que está à frente, para o seu chefe no trabalho, para o ministro aí da sua comunidade, ou aquele que representa na sua igreja, o padre, o pastor, o bispo. Qualquer um que tenha alguma representatividade tem que ser colocado diante de Deus, para que Deus venha usar o entendimento, o coração, tocar no coração daquele que está à frente, assim sucessivamente, vereadores, prefeito, governadores, senadores, deputado federal, estadual e assim por diante, até chegar à autoridade máxima do nosso país, que é o nosso presidente, seja este ou seja aquele, deve ser tocado o coração dele por Deus através das nossas orações. É muito importante você ficar atento a isso. Agora, em termos de sistema, eu teria que mostrar para você o livro de Apocalipse e explicar para você claramente lá como é que funciona a questão de sistemas que governam o nosso mundo. Existe muita coisa, como eu falei, que faz mal para você, faz mal para nós, mas você não consegue parar não somente de comer, de assistir, de ouvir. Por quê? Porque existe na sua mente, na nossa mente, existe algo implantado e uma cauterização. O apóstolo Paulo fala isso, ou seja, alguém vai, coloca algo ali dentro, tampa e você não consegue mais destampar e tirar isto fora, que é o que Jesus Cristo fala lá em Mateus 13:15. Vamos para a palavra de Deus aqui? Em Lucas 16, 15 e 16, ele fala assim, ó. E disse-lhes, disse quem? Jesus Cristo. Vós sois o que vos justificai a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então, eu não posso de maneira alguma chegar para você que está me ouvindo e falar bem assim para você. Ó, eu prego o evangelho na Rádio Café FM, e por esse motivo eu sou melhor do que o João, do que o padre, do que a Maria, do que o Antônio, do que o pregador A, pregador B. Por esse motivo. Por quê? Porque o fato de eu vir aqui não me justifica diante de Deus e nenhuma condenação sua apontando para mim, mesmo que eu me sinta mal com esta acusação sua não me condena diante de Deus. E sim, eu sou justificado e todo aquele que crê pelaquilo que Cristo falou, pelo aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. E isto é para todos os crentes. Quando eu falo crentes, eu não me refiro ao crente de uma igreja evangélica, não. Eu me refiro ao crente em Deus, em Jesus Cristo. Ou seja, crente em Deus através de Jesus Cristo. Porque existe o crente em Deus que não é através de Jesus Cristo. Ele crê em Deus já pelo Antigo Testamento. E se você vê no livro de Atos dos Apóstolos, você vê na rejeição que o apóstolo Paulo teve, o apóstolo Paulo foi rejeitado por ele ser de um povo, eles não queriam aceitar, e até hoje existe essa briga religiosa, porque se for o padre que falou, eu não vou ouvir, porque for o pastor que pregou, por eu ser desta daquela igreja, ou desta daquela religião, eu não vou ouvir. Você tem que ver a fonte, ver se é Jesus Cristo quem falou, então eu pego para mim. Não foi Jesus Cristo quem falou, eu vou analisar, mas não vou pegar para minha conduta. Por quê? Porque eu sou crente em Jesus Cristo. Eu sou crente em Deus através de Jesus Cristo. Para quê? Para mim ser justificado. Porque se eu não for justificado aos olhos de Deus, eu e qualquer um que não for justificado, embora é Deus quem julgue e não o homem, seremos o quê? Condenados. E aqui Jesus Cristo fala isso no versículo 15, ó. Disse-lhes, vós sois os que justificais
a vós mesmo diante dos homens. Como eu falei para você, eu posso me justificar. Eu posso falar para você, então, que eu sou melhor que outra pessoa porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque fui adotado. Os que me adotaram mandaram embora da casa deles. Ou seja, eu fui um rejeitado pelas pessoas, então eu sou um coitadinho e agora sou um azarado. Não. Quando eu olho para o ensinamento de Jesus Cristo, eu vejo totalmente diferente. Porque eu era. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. A partir do momento que eu conheci o ensinamento de Jesus Cristo e creio em Jesus Cristo, o meu Pai é Deus, isso mesmo. Os meus irmãos são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, espiritualmente dizendo. Agora, os meus irmãos é todo aquele que habita comigo, aquele que maioria do tempo está comigo. Este é o meu próximo, este é o meu irmão. É isso que a palavra de Deus diz dentro do Novo Testamento. Eu posso aparentar uma santidade enorme para o povo lá da minha cidade, Nova Cantu, ou para o povo da cidade da minha esposa, para onde quer que eu vou. Eu posso aparentar para eles uma santidade enorme. Eles falam assim, esse cara é verdadeiramente de Deus. Mas se aqueles que trabalham comigo, aqueles que convivem comigo, se a minha esposa, minha filha, pessoas que estão junto comigo, não vê Deus em mim, é sinal de que eu estou o quê? Sendo como essas pessoas aqui. Eu estou sendo justificado, estou me justificando diante dos homens, mas diante de Deus eu não estou sendo justificado. Porque nós não somos justificados pelos nossos atos fora do que Cristo ensinou. E também não somos justificados pelos nossos atos fora do que Cristo já fez na cruz do Calvário. Por esse motivo, você deve conhecer várias pessoas que são 10 vezes melhores do que eu, porém levam uma vida muito fora da graça, uma vida desgraçada. Eu conheço pessoas que eu estimo, que eu gosto muito, pessoas até familiares, que vivem uma vida de maldição muito forte sobre a vida deles. Por quê? Porque são pessoas muito boazinhas, porém eles não são justificados pelos atos deles, não são justificados pelo que Cristo fez, porque não são crentes em Jesus Cristo. Eu digo, na maioria do que é ensinado a essas pessoas é para afrontar a Deus em nome de Jesus, em nome de Deus, ou em nome de uma prática religiosa, ou às vezes até mesmo um ato que é abominável a Deus. Volta aqui no versículo 15 para você ver. Disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ou seja, nada de que eu fizer de bonzinho, de querido, nada que eu fizer de bom para você vai me justificar diante de Deus a mais do que Jesus Cristo, já me justificou. Esta é a verdade do Novo Testamento. Olha o versículo número 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Ou seja, a lei e os profetas duraram até João. João quem? João Batista. E depois ele fala, desde então é anunciado a vós, é anunciado o reino de Deus. Aquele ensinamento de Jesus Cristo que chega a mim, chega a você, ele é o quê? Ele é um ensinamento que vai fazer com que Deus venha reinar na sua vida. E isto é difícil? Claro que é difícil. Por que é difícil? Porque nós já estamos acostumados. A gente é o chamado Maria vai com as outras. Nós já estamos acostumados. Nós estamos acostumados. Vou dar um exemplo para você aqui. Estamos tão acostumados a entrar no carro, dar partida e sair, que se alguém pedir para nós colocar o cinto de segurança, nós vamos achar ruim. Se alguém pedir para você dar a seta para sair para a esquerda, vão achar ruim. Ou seja, nós estamos tão acostumados a fazer errado, que se alguém falar para nós que aquilo é errado, nós achamos ruim. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Jesus Cristo fala aqui no versículo número 16 agora. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Ou seja, é difícil ser cristão. Por que é difícil? Na verdade, é fácil ser cristão. O que é difícil é porque a maioria não está fazendo. A maioria não vai para este lado. E o próprio Jesus Cristo falou, entrai pela porta estreita. Por quê? Porque apertado é o caminho que conduz à vida, mas poucos há quem encontre. Se alguém disser para você, coloque o seu menino de tantos anos de idade lá no banco de trás, na cadeirinha, você vai fazer o quê? Você vai achar ruim.
Por que você vai achar ruim? Porque você já está acostumado a fazer o que é errado. Assim Jesus Cristo também falou aqui no versículo número 16. Ele falou assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado a vocês o reino de Deus, né? Ele falou, ou seja, Deus quer reinar na vida de vocês e todo homem emprega força para entrar nele, porque tem que se esforçar para conseguir ser cristão. Por quê? Porque já estamos tão acostumados com a mentira que nós não queremos aceitar a verdade. Note na sua própria vida para você ver. Tenta analisar a sua própria vida como o Espírito Santo de Deus falou lá através do apóstolo Paulo. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Veja quanta coisa é errada que eu e você praticamos nos nossos atos. E essas coisas fazem mal para nós. Mas é tão difícil se livrar delas. É tão difícil fazer o que é certo. Por quê? Porque ele falou que o homem, ele emprega força para entrar no reino de Deus. Então é preciso mesmo, empregar força para entrar não no céu, para entrar aqui na terra no reino de Deus, para entrar numa regra que é favorável a Deus, que é agradável a Deus, que é mais fácil do que servir o mundo, mas como não é para a maioria, não estão fazendo, fica mais difícil. Não estão fazendo, sempre fica o quê? Um pouco mais difícil. Mas essa é a verdade. Todo aquele crente em Cristo, ele não é igual às pessoas do mundo. Esta é uma verdade principalmente dentro do Evangelho. É só você analisar, você vai ver. Chegaram para Pedro e falaram assim: você faz parte de um deles. Ele falou assim: não, de maneira alguma, eu não faço parte. Mas o teu procedimento, ele te condena. Você não é igual, não. Não é a sua veste, não. É a sua conduta. A sua maneira de ser. Ela não é igual. Está diferente. Você faz parte de um daqueles. E o Pedro negou a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, naquele momento, estava lá preso para ser crucificado. Ou seja, o fato de sermos crentes em Jesus Cristo vai fazer o quê? Muda. Somos diferentes, porque somos crentes em Jesus Cristo. Não que somos crentes de uma igreja de crente, uma igreja evangélica, mas no nosso procedimento, nossa conduta, o ensinamento de Cristo está dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de nós. Ele é o nosso guia, assim como Jesus Cristo era o guia dos apóstolos e ficava ali sempre dando ali os puxões de orelha. Assim também o Espírito Santo de Deus vai sempre puxar a minha orelha, vai sempre puxar a orelha do crente, aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre a nossa vida permaneça. Hoje, para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Até sábado que vem. Deus querendo abençoando, sair de volta com um programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos Judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá.
Cristo falou, falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Você faz parte da nossa história. Cafelândia FM, 20 anos.